Pessoal, nessa aula a gente vai começar aqui o módulo do Metabase. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade a perguntar, tá? Metabase é um sistema novo, né, para muita gente, apesar dele ser um sistema bem popular, mas assim, ele é bem popular para galera para quem é dev, né? A gente acaba usando ele para não ter que desenvolver módulo de relatório, mas para a turma do marketing, eu sei que o pessoal acaba usando mais o Data Studio, né? O Carlos aí, por exemplo, usa, né, Carlos? Muito o Data Studio, né? E a proposta do Metabase, ela é aquela questão da LGPD, né? No Data Studio, eu estou no Google conectando no meu sistema, né? Às vezes não tem essa conexão por internet. Eu tenho muito cliente aqui que simplesmente não trafega a informação de um servidor para outro, tem que estar na mesma rede, né? Quem usa a Amazon, por exemplo, põe na mesma VPC, então rola tudo dentro da própria Amazon, não fica um servidor falando com o outro, né? E por aí vai, né? Então o Metabase ele acaba sendo popular com essa turma muito por isso, né? Porque ele vai resolver esse problema aí de você ter que ficar pedindo para o cara liberar o IP. É um inferno, né? Quem sabe como é que é gerenciar essas equipes assim de TI sabe que é difícil de lidar. E o Metabase, a proposta dele, né, é muito boa, ele vem para facilitar a nossa vida, né? Então, e além dessa questão da TI, né, que nele é muito bom, ele é uma ferramenta muito fácil de instalar e muito fácil de usar. E aí junta tudo, né? Ele, assim, ele resolve o problema de TI, ele é fácil de utilizar e ele resolve o maior buraco Mautic que tem, que é o relatório. Né? A gente que usa o Mautic há muito tempo aqui sempre quis ter um relatório, né? Um marvado do relatório. E o Mautic simplesmente falha miseravelmente em dar isso para gente. É bom sempre lembrar que lá na Acquia não, mas no Mautic, o Mautic tinha o Mautic Maestro, que era o sistema que ele gerenciava, né, o outro, e ele tinha um outro produto que era um Mautic de relatório. Então, eles conectavam no seu banco de dados e te dava uma série de insights. E aí acabava que no Mautic mesmo, sem ser através desse produto do Mautic, né, o Mautic mesmo tinha o relatório muito básico ali, né? E eu conheço muita gente que usa o relatório do Mautic que está feliz. Mas, assim, a gente vai ver ao longo do curso que o Mautic, ele armazena muita informação no banco de dados. Né? Esse curso é um curso de Metabase, mas voltado para o banco de dados do Mautic. Né? Vocês vão aprender o Metabase, mas com foco no banco do Mautic. E aí tem informação ali que vale ouro, assim, para mudar mesmo o horário que você manda e-mail, o dia da semana que você manda e-mail, como é que está a estatística, para quem registra bounce, os dias que dá mais bounce, o tipo de e-mail que dá mais bounce. Então dá para a gente ter uma visão que o Mautic não dá, mas ele armazenou para a gente, né? Aquela questão das page views que a gente fez lá no curso, no módulo do tracking, de poder lançar ali as page views, dá para montar um dashboardzinho. Ó, X pessoas passaram por aqui, Y passou por aqui, atualizando em tempo real, né? Então, é legal, sabe? Assim, é uma ferramenta muito poderosa, né? O Metabase, ele visualmente ele é bem agradável, nem parece que é um sistema open source, né? Ele não tem aquela carinha dos anos 90, né? Que eu brinco, né? Que o open source tem essa pecha, né? De ter aquela carinha dos anos 90 ainda, né? O Metabase não, ele é muito bem desenvolvido, né? Ele é muito bem desenhado. Eles têm lá uma equipe de UX para poder pensar nisso para a gente, né? Ele tem filtro dinâmico, ele faz gráfico, contador, mapa para quem quiser utilizar alguma questão de mapa, né? Você pode compartilhar o relatório com os clientes. Você pode até criar um usuário para o cliente dentro do Metabase, dar uma senha para ele acessar. Tem essa opção. Ou você pode compartilhar só um link com ele, e aí depende do que você quer fazer, né? Mas, assim, é um sistema bem legal, sabe? Assim, é uma proposta muito boa de uso, né? Então, a ideia aqui nessa aula é a gente instalar ele, né? Na próxima aula das 3, a gente vai configurar ele, fazer uma configuração, fazer um overview das opções de configuração dele. Ele não é muito complexo, mas é bom vocês saberem até onde ele vai, até onde ele não vai, né? E e aqui no instalador, eu vou criar aqui uma instalação nova, né? E aí cai naquela questão da recomendação, né? O, até hoje no grupo ali perguntaram, né? Luiz, se eu tiver vários sistemas na mesma máquina, como que eu faço o backup?
Geralmente, pessoal, o backup, ele parte de vocês, né? O que eu recomendo é fazer o backup da máquina. E aí, ao longo do tempo, a gente cria também aí alguma rotininha de backup específica, né? Mas eu recomendo, a minha recomendação é que vocês usem um aplicativo por servidor, né? Assim, por mais que seja uma máquina de 1 giga, assim, usa um por servidor. Principalmente se você não tem conhecimento técnico de servidor, de backup, de Linux, de fazer dump de banco de dados. Lembrar que fazer backup de sistema é uma coisa complicada, né? Você tem que fazer um dump do banco de dados, depois tem que voltar esse dump, caso você queira restaurar. Você tem que armazenar isso em algum lugar e armazenar de modo seguro. Tem que versionar, às vezes, os arquivos também. Então, não é uma tarefa trivial, né, a questão de backup, né? Os provedores, eles resolvem para a gente brilhantemente, dando a questão do snapshot, né? O DigitalOcean deixa você apertar um botãozinho lá e fazer um snapshot. O Linode tem. A maioria dos provedores tem a opção de, no próprio painel, você faz o backup de tudo, né? Para quem não tem conhecimento, é a melhor opção, assim, disparado, né? E a vantagem é que é um backup quente. Quando eu vou fazer um backup de um sistema, um MySQL, por exemplo, ele dá um lock table lá e o sistema para. Se o seu backup demora 30 minutos, você fica meia hora com o sistema parado. É mais ou menos isso. Agora, quando eu faço um backup da máquina, não tem sistema parado, né? Então, a recomendação que eu dou para vocês é assim, se você vai ter um lugar, vai ter um servidor com vários aplicativos, é bom ter isso em mente, né? Olha, eu vou ter que depois arrumar uma maneira de fazer esse backup individual aí, né? Mas para quem for trabalhar com um aplicativo só, né, por servidor, fica mais fácil, porque a maioria dos provedores já te dão a solução de backup aí, tá bom? O Metabase, ele vai armazenar o seu relatório, não vai armazenar os dados do relatório, né? Mas mesmo assim, você vai perder o dashboard, caso você perca o servidor, por exemplo, né? Então é legal considerar isso daí, né? Eu vou chamar aqui de reportes WordPress Full Stack, e lembrando que esse aqui é o nome para visualmente você identificar, né, o seu sistema aqui no painel. O endereço do portainer, é sempre bom, você não é obrigado a lançar esse endereço do portainer, mas é bom lançar, porque até para você poder fazer uma manutenção, atualizar, o Metabase é super fácil de atualizar, é o mesmo processo do end-to-end, né? Atualiza o serviço, ele já baixa a imagem, ele já se auto-atualiza e está rodando. Os sistemas, eles são bem dinâmicos hoje nesse sentido, né? Então aqui é o endereço do portainer. Deixa eu colocar aqui. .com.br, e eu vou fazer uma instalação customizada. Lembrando que o setup rápido vai instalar o Mautic e o Eletroid para você. Aqui no customizado é você que vai colocar o que você quiser nesse servidor aqui, né? Então, eu vou lançar aqui a minha instalação e eu vou vir aqui no Metabase, né? Então, eu vou lançar o Metabase e eu vou ter que dar um endereço para ele. Geralmente, a gente usa reports, né? O domínio report. Quem gosta de endereço curto, o rep fica legal, né? Eu já vi também alguém colocar BI, né, de BI, então fica aí a seu critério, como é que você quer chamar o seu endereço, né? Aqui, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, você pode até montar um servidor de metabases, né? Então, o instalador permite que você instale mais de um por máquina também, né? E às vezes você fala, Luiz, eu vou pegar uma máquina aqui e eu vou colocar, cada cliente vai ter a sua própria instalação. Funciona também, né? Dá um pouco mais de trabalho para você, porque você tem que ficar deslogando de um, logando do outro, né? Mas é bom sempre lembrar que o Metabase é um sistema multiusuário. Então, você pode, até por questões de marca, fica legal, né? Uma agência, por exemplo, o cliente logar no endereço da agência, né? Geralmente o Metabase a gente não coloca no endereço do cliente, que nem a gente faz com o Mautic, né? O Mautic eu ponho lá no seu domínio MKT, né, no domínio da pessoa. Mas porque às vezes você vai clicar num link e aí é bom estar no domínio dela, né? Mas no caso do Metabase, até outros sistemas, o próprio end-to-end também, acaba se você for uma agência ou você está atendendo seus clientes, você pode pôr no seu domínio. Compra lá um domínio bonito e amarra todo mundo lá, né? Então, dá para ter essa flexibilidade, né, dos seus clientes acessarem os relatórios dele, os dashboards dele no seu domínio. Você cria uma relação, né? Quando você põe tudo no domínio do cliente, ele meio que fica sem muita relação com você, né? Ele não tá vendo sempre ali a sua marca, né? É só uma dica boba, mas
eu vejo muita gente nos grupos aí que eu faço parte comentando isso, né? De colar, eu ponho no meu domínio, que é para o cara, sempre que ele vai buscar um relatório, ele vai no meu site ver isso daí. Então, ele associa aquele benefício comigo, né? Então, é só um comentário, tá, gente? Não é obrigado a fazer isso daí, né? Aqui eu vou pôr um Mautic também, tá? Só para a gente poder ter o Mautic aqui, né? Então, vou chamar de MKT. Mas você não precisa colocar o Mautic nesse servidor, você pode pôr o Mautic em outro servidor, fica a seu critério, tá bom? É que na próxima aula a gente vai conectar aqui conectar o banco de dados do Mautic no Metabase. Lembrando, pessoal, que por padrão, por questões de segurança também, eu tenho que entregar para vocês algo funcionando e seguro. As portas não são públicas no servidor, né? Eu vou pôr uma opção no painel aqui para o futuro para vocês poderem, Luiz, eu quero que a minha porta do MySQL fique exposta. Não é legal, mas tem gente que vai querer. Beleza, né? Assim, fica a seu critério isso daí, tá bom? Mas por padrão ela vem fechada. Então ninguém externamente consegue se conectar no seu MySQL, né? Nem no seu Postgres, nem no MongoDB, que são os 3 bancos de dados que a gente acaba usando aqui nos aplicativos, tá? O Metabase ele vai ser instalado no banco Postgres, né? Até por recomendação do próprio Metabase, e o Mautic vai ser instalado num servidor MySQL, né? Até porque é o único que o Mautic funciona hoje. Quem sabe um dia ele não ajuda a gente, roda no Postgres também, né? E também quem for usar o WordPress, né? Então o WordPress, o Mautic e o NocoDB, eles vão ser associados ao MySQL, o N2N, Metabase e o Base Row serão associados a um banco Postgre. Então, coloquei aqui, né? Gerei aqui as minhas linhas aqui de instalação. Eu vou aqui no DigitalOcean criar um droplet. Eu vou usar o DigitalOcean por fins didáticos, tá, gente? Apesar de eu gostar muito, se você não tem muito conhecimento do servidor, eu acho que é o melhor provedor que você pode estar, né? Por questões de facilidade, né? Ele tem uma comunidade grande também, né? O DigitalOcean não faz suporte individual, mas apesar de você ter lá ticket, né? Você pode abrir ticket nele, mas ele vai sempre encaminhar você para um fórum com a comunidade, né? É uma comunidade grande. Então, e também, assim, por questões de painel de recurso, ele é bem poderoso também, né? Para rodar o Metabase, você pode rodar ele numa máquina de 1 GB. Ele roda, ele roda. Luiz, a hora que eu colocar 5 clientes, você vai perceber que ele não tem um problema de performance, porque ele foi tão bem desenvolvido que você vai conseguir acessar a tela dele rapidamente e ele dá uma mensagem para você: olha, estou montando aqui a consulta. E aí, porque a máquina é pequena, vai demorar ali uns 10 segundos. Mas ele visualmente ele se comunica com você. Então ele não dá aquela ideia que é um sistema lento. Ele vai carregar e ele vai avisar que daí ele está processando. Foi uma sacada muito boa dele, porque tem consulta que você faz que é demorada mesmo, né? Às vezes demora minutos para poder rodar uma consulta, né? E ele dá uma opção até de você poder habilitar uma notificação. Então, você vai deixar ali a aba aberta, você segue a sua vida, a hora que terminar a consulta, ele te notifica. Então, assim, o sisteminha filezinho mesmo, o Metabase, né? Mas eu recomendo que vocês usem aqui a partir da, da, de 2 gigas, né? Até porque eu estou colocando 2 sistemas, eu estou colocando um Mautic também. A recomendação é uma vCPU e 1 GB de memória para cada sistema que você for colocar aqui dentro. Pode usar mais? Pode. Luiz, eu tenho uma máquina com 4 gigas, eu posso pôr 6 sistemas? Pode, beleza. Agora, em 1 giga, tentar colocar um sistema só, né? 2 gigas, beleza, para rodar 2, né? Mas lembrando que quanto maior for a sua máquina, mais vai caber lá, né? Porque questões ali técnicas da máquina mesmo, né? Para quem usa, por exemplo, o Contabo ele tem alguns planos muito bons lá por um preço menor que o do DigitalOcean. Você consegue uma máquina muito maior no Contabo. Mas lá no Contabo, os backups você paga à parte. Então, ficar um pouco atento também isso daí, né? Assim, ele é barato, mas às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro tendo backup junto, mas uma máquina 2, 3 vezes melhor do que a do DigitalOcean. Então, pesquisar aí, né? DigitalOcean, o Vultr, o Linode, também eu uso bastante, né? E o Contabo. Então, verificar ali quem que te dá o melhor custo-benefício, né? Então, eu vou pôr numa região aqui, tá? Beleza.
Quem for rodar na Amazon é legal porque você pode rodar em São Paulo, né? Então, de novo, né, a questão da LGPD, né? Então, não só você está com os dados, como está no nosso país, né? A LGPD também é sensível a isso. Então, é bom ficar atento, né? O Vultor tem a região de São Paulo. Eu não sei se eles estão liberando ainda a máquina, né? Mas lá eu sei que é um provedor desses de VPS que tem a região do Brasil aqui, né? E o Amazon também tem. É um pouco mais caro do que o normal, mas para quem está preocupado com a LGPD, já sabe que vai ter que colocar a mão no bolso, né? Agora, para rodar aqui nos Estados Unidos, rodar na Europa, aqui, tranquilo, o DigitalOcean tranquilo. Eu vou colocar uma senha, né, aqui, nessa minha máquina, e aí vai também de você, né, como é que você quer gerenciar a sua estrutura aí, porque se você usar a chave SSH, você tem que ter um controle das suas chaves, porque senão depois você não conecta mais na máquina, né? Eu vejo muito assim, o pessoal que usa Mac acaba usando, né, a chavezinha SSH para poder conectar no servidor, mas tem que fazer esse backup, se trocar de Mac, às vezes vai formatar o Mac, você perde isso daí, né? Então, eu prefiro ainda a senha, né? Coloca uma senha grande aí, do que a chave, porque pode ser que você não faça uma gestão boa de chave, né? E aí perde tudo mesmo, né? Aí não tem muito o que fazer. Então, recomendo que vocês habilitem o backup, né? Eles vão fazer lá, um backup uma vez por semana, né, da sua máquina, e eles vão guardar 4 backups. Tá bom demais, né? Lembrando que você pode ir lá e fazer um snapshot, né? Ah, Luiz, eu vou atualizar o sistema hoje. Você vai e faz o snapshot. Esse snapshot, ele é cobrado à parte também, muito pouquinho, mas é cobrado à parte. Pelo menos dá para você ver se o upgrade deu certo, né? Seja qual for o sistema, o Mautic, o Netwin, o Metabase, qualquer um. Ah, Luiz, atualizei, deu certinho. Você pode ir lá e apagar o backup. Pelo menos eles não vão cobrar de você, né? Mas se deixar o backup parado lá, o snapshot parado, ele vai ter custo para você também, tá? Então, eu recomendo que vocês habilitem, tá? Aqui os backups, né? Também recomendo que vocês habilitem o monitoramento para poder acompanhar o uso de CPU. Aqui no DigitalOcean, ele dá um painel muito legal para poder acompanhar o load da máquina, né, e o uso do CPU. Recomendo muito mesmo que vocês façam isso, né? Quem quiser habilitar o IPv6, já pode habilitar também. E aqui no User Data é onde eu vou ganhar um tempão aqui, né? Porque eu vou copiar esse código e eu vou colar ele aqui, ó, para poder fazer a minha instalação, né? Então eu vou instalar o Mautic, vou instalar o Postgres, o MySQL e o Metabase. Eu venho aqui e coloco, né, por exemplo, assim, ó, servidor Metabase Mautic, dá o nome que for mais adequado para vocês aí, né? Você pode vir aqui pôr os rótulos, né, os labels. Para quem vai gerenciar vários clientes no DigitalOcean, é legal que você pode pôr o label com o nome do cliente para agrupar as máquinas dele, né? Até uma coisa que eu conversei com o Carlos anteontem, não sei se foi sobre isso daí, né, de você poder, quem for prestar consultoria, prestar serviço, e vai optar por você gerenciar a infra, é legal cada um ter a sua máquina, porque o cliente cresce e ele não pode atrapalhar o outro na mesma máquina, e o cliente cancela, né? Então você vai lá e apaga a máquina só dele. Você não fica com aquela máquina cara subutilizada, aí é custo para você, né? Então, esse sistema de VPS, pessoal, eles são feitos justamente para que você possa fazer um controle fino do custo, né? O grande item do open source, um dos carros-chefe aí é a questão do custo, né? Então, assim, pensar nisso também, né? Quando for prestar esse serviço aí, observar como é que você vai lidar com relação ao custo, tá? Aqui no DigitalOcean, então ele vai startar aqui a minha VPS, né? Ele vai instanciar a VPS, vai provisionar ela, né? Ele vai instalar o Linux, tudo. Eu escolhi ali o Debian, né? E o que acontece? Eu escolhi o Debian 11, né? Aí ele vai rodar aquele user data que eu coloquei, né? Então, é legal porque ele já faz tudo num procedimento só. Então, no mesmo ciclo de processamento, ele cria a máquina, provisiona a máquina e já instala tudo para mim. Essa que foi a sacada. O DigitalOcean tem isso, o Vultr também tem isso daí. Já o Linode, o Contabo, outros provedores, você vai ter que fazer um acesso ao terminal para poder rodar. Mas é tranquilo, né? Quem for rodar pelo terminal, é só rodar linha por linha. Roda essa linha aqui,
roda essa linha, espera, né? Algumas linhas demora, porque ele está instalando coisa no servidor, depende da potência do seu servidor, né? Roda esse, tem que rodar todos na sequência que está aqui, tá bom? Se rodar atrapalhado, não vai dar certo. Ele está um atrás do outro aqui, porque é uma sequência. Programação, gestão de servidor, existe ordem, existe lógica ali, né? Então, executar um embaixo do outro. Eu não consigo instalar o Mautic se eu não tiver o MySQL instalado. É óbvio, né? Como é que eu vou usar um banco de dados que eu não instalei? Então, por isso eu coloco mais SQL antes. Eu coloco mais SQL antes, o Postgre antes, porque eu tenho que ter isso funcionando para daí poder instalar o sistema. Então, lembra sempre disso. Vai lidar com servidor, com programação, a ordem das coisas tem muito, é muito importante ali, né? Aqui já começou, né, a instalação, ele vai te dar essa barra de progresso. E aqui, ó, eu já tenho os meus endereços para adicionar. Então, eu vou vir aqui, eu vou adicionar o meu portainer aqui no meu Cloudflare, né? Eu vou pôr um registro do tipo A, eu vou copiar o IP que ele me deu aqui, que é o IP da minha VPS. Sempre desabilitar, tá? Aquele proxy ali, para não atrapalhar a gente. Eu vou copiar aqui o MKT, do tipo A também, indo para o mesmo IP aqui, ó. E eu vou adicionar o REP, que é o meu de relatório, o meu registro tipo A, indo também para o mesmo IP. Beleza, então já tem os três, muito importante, quem usa o Cloudflare, quem usa lá o sistema da Amazon também, ou do Azure, né, desabilitar o proxy, porque senão não gera o SSL. Esse processo aqui, pessoal, ele demora aí uns 2 minutos, pelo menos. Por que pelo menos? Porque ele tem alguns delays propositais. Então, eu instancio o Docker, eu espero 30 segundos para eu poder arrumar o Swarm. Eu espero 30 segundos para poder rodar o Portainer de propósito, para dar tempo de subir o serviço. Hoje em dia é tudo assíncrono, né? Então eles vão rodando as coisas em segundo plano, mas muitos itens hoje em dia da gestão dos servidores, eu tenho que esperar ele subir para poder executar o outro, né? Por exemplo, quando eu vou instalar o MySQL, ele vai instalar o MySQL, ele vai esperar 1 minuto para poder terminar a instalação do MySQL. Ele vai instalar o Postgres, vai demorar 1 minuto. Por que demora 1 minuto? Porque o banco tem que subir, o processo tem que estar rodando. Para daí sim, a hora que ele for rodar ali o Mautic, o Metabase, os pré-requisitos já estejam funcionando, né? Então, é uma instalação que ela demora. Por maior que seja a sua máquina, ela vai demorar um tempinho aí, né? Uma máquina mais rápida, o processo da instalação vai ser mais rápido, mas vai ter sempre um delay. O delay, a máquina forte, a máquina fraca, o delay vai acontecer de qualquer jeito, né? Então, aqui no caso, ó, ele já deu como concluído, né? Ou seja, ele provisionou já a máquina para mim. Se eu atualizar aqui, por exemplo, ó, eu já vou poder ver os dados do meu portainer, do MySQL, do Postgres, né? Tá tudo aqui, o acesso, o usuário, a senha, para poder se conectar nos bancos, né? A gente vai usar depois isso aqui para conectar no banco do Mautic. E aqui nesse dashboard aqui, ele mostra que ainda não terminou de rodar o Mautic e o Metabase. Aqui, a hora que ele terminar de rodar, ele vai baixar a imagem do Mautic, vai instanciar o container, o Mautic vai se instalar automaticamente. Esse Mautic aqui ele já vem instalado para você com usuário e senha. Tá aqui, né, ó, o usuário e senha do Mautic, ó. Esse aqui é o usuário padrão e você vai clicar aqui e vai ver a senha do Mautic. E esses são os dados do banco de dados, para que eu possa conectar no Metabase, né? E aqui também estão os dados do Metabase. O Metabase ele não tem a opção de instalar para a gente. Então, eu vou cair no instalador dele. Ele não dá a opção ainda de eu poder facilitar a sua vida, né? Então, eu vou passar pelo wizard ali, né? E aqui, ó, é só você esperar, né? Essa tela ela vai se auto-atualizar automaticamente, ela vai ficar se recarregando a cada 1 minuto, né? E aqui eu falei para vocês, né? Vai demorar 1 minuto de um para outro, né, para poder dar tempo do sistema subir. E depois que ele subiu, né, eu tenho que lançar o DNS antes desse sisteminha aqui ficar verdinho. Por quê? Porque o Let's Encrypt, ele vai punir você por 15 minutos caso você tente gerar um SSL e ele não consiga gerar o SSL. Isso aí é uma coisa que não acontecia antes, né? O Let's Encrypt, infelizmente, como muita coisa na internet, ele acaba caindo naquela questão do uso abusivo, né? Então, ele tem que se defender de alguma maneira. A maneira que ele se defende é essa. Tentou gerar um SSL e não lançou, não existe o DNS, não está apontando para lugar nenhum,
ele pega o IP do seu servidor e te dá um delay de 15 minutos, né? Então, se você for rápido, enquanto está instalando ali, você já lançar o DNS, beleza, assim, o processo vai ser mais fluido. Mas caso você lance depois, né, lembrar disso, né? Espera pelo menos uma meia hora aí. Reinicia o servidor depois de meia hora, né? Porque daí vai ser um processo mais complicado, porque tem essa questão dele ficar te punindo, né? Então, eu recomendo que você criou a máquina, já tem o IP, já vê essa tabelinha aqui, ó, e já vai no seu provedor, já lança, né? Quem quiser fazer instalação manual, né, por exemplo, né, Luiz, eu não quero usar aqui o user data, eu quero ir na telinha preta lá e lançar os comandinhos mesmo, né? Aqui no DigitalOcean, você tem esse cara que é fantástico, ó. Você clica nesse console aqui, ó, ele já abre na web para você, o seu console. Então já ajuda muito aqui, né? Olha lá, já cai logado já no, no terminal, né? Então eu não preciso nem instalar o put, já subiu aqui o serviço, ó. Mas ele subiu, mas ele está se instalando ainda, ele está rodando mais uma série de coisas. Então às vezes eu não consigo acessar ainda, né? Então depois que você caiu nessa tela aqui, ó, espera uns 2 minutinhos. Se puder esperar 5 minutinhos, melhor ainda. Quem tiver numa maquinazinha de 1 GB, eu vou agradecer, né? Mas se eu atualizar aqui, ó, ele já vai falar que está rodando, ó. Beleza. Então o Mautic que ele diz que está rodando. Vamos ver se o Mautic já terminou de instalar. Ó, já terminou de instalar o Mautic. Então o Mautic já está realmente rodando. O Metabase ele demora um pouquinho mais para subir. Então quando você for instalar ele ou fazer um upgrade dele, ele demora um pouquinho mesmo, porque ele faz uma série de verificações, né? Ele é um sistema muito bem feito. Então ele faz uma série de verificações para ver se deu certo. Então eu vou copiar aqui o meu usuário e senha do Mautic, ó. Eu vou exibir minha senha. Eu vou colar aqui. Lembrando, né, pessoal, que você pode muito bem mudar essa senha depois que você entrar aqui. Recomendo que você faça isso, né? Você pode criar outros usuários. É bom sempre lembrar que você não está amarrado ao instalador, né? Inclusive, depois que você instalou tudo, você pode vir aqui e apagar esses dados do painel, né? O servidor é seu, eu só estou ajudando você a instalar ele. Não existe nenhum bot que fica pingando o seu servidor, enviando informação do meu sistema, nada do meu sistema que fica verificando no seu servidor. Eu não faço nenhum tipo de uptime, de health check. A ideia é montar um instalador de acordo ali com as leis da LGPD mesmo, né? Até porque a informação é sua, né? Eu tô dando essa opção porque a informação é sua. Então, recomendo que vocês venham aqui, é, mudem a senha, tudo. Quem quiser mesmo ter uma privacidade ainda maior, depois que instalou tudo, você pode vir aqui e apagar a instalação. Lembrando que vai apagar o servidor e os aplicativos do painel. A sua máquina continua rodando normal. Você só não vai, você só não está dando mais essa informação aqui no painel para mim, né? Então, ninguém mais está vendo isso daqui, né? Recomendo que você copie isso aqui, salva no Notion, salva no seu Evernote, aí marca no caderno para não perder a senha, né? Que senão não vai conseguir acessar. Tá bom? Então, ó, o mouse está tudo bem. Vamos olhar aqui agora para o Metabase. Também já está propagado já, né? E aí eu falei para vocês, né? Aqui no Metabase eu não tenho a opção de usuário e senha dele, né? Mas eu vou passar pelo instalador. Super simples o instalador dele, eu vou colocar no nosso idioma. Ele é bem traduzido para o português, tá? Não é uma tradução ruim. Tem muita coisa que dá para melhorar ali ainda, alguns termos, tudo, porque eles, com certeza, foi uma tradução automática, mas ficou bem feita, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, eu vou criar o primeiro usuário, o administrador, né? Então, eu vou chamar aqui vou chamar aqui de Luiz. Luiz Eduardo Oliveira Fonseca. Meu e-mail, luiz@powertic.com. Nome da empresa, eu vou pro PowerTick. E eu vou criar uma senha aqui, né? Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma senha do usuário administrador, né? Então, aquele esquema, tá, pessoal? Fica esperto com a senha que você coloca aí, tá bom? Vou dar um próximo. Ele já pergunta se eu quero adicionar um banco de dados. Então, eu já posso configurar ele já com um banco de dados. Usando o nosso instalador, tá facinho. Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui no dashboard, eu vou vir aqui no Mautic, e tá aqui, ó, o servidor, o endereço do servidor
chama-se MySQL, não é um IP, não é um endereço local ali. O usuário do MySQL, a senha do MySQL e o nome do banco de dados. Tá facinho aqui. Quem quiser já adicionar aqui, é só vir aqui e preencher. Eu não vou adicionar agora, pessoal, porque eu vou mostrar depois para vocês como que a gente faz isso, né? Você pode pôr vários bancos de dados aqui. Mas quem quiser já fazer aqui, ó, mamão com açúcar, tá bom? Aqui ele pede para que você, se você quer que colha dados, é uma questão pessoal isso daí, né? Então, no meu caso, eu libero porque eu tô usando esse sistema gratuitamente. Então, eu vou permitir que ele faça uma coleta de dados como uma troca, né, uma retribuição. Só, já que eu estou usando aqui, cara, pode me monitorar aí, né? Eles dizem, né, que eles não vão colher informações do resultado das questões, das perguntas, né? E é anônimo, né? Então é legal também. E a qualquer momento eu posso lá desativar isso daí. É legal, pessoal, porque eu vou dizer para vocês em relação aqui ao próprio painel. A gente precisa de métrica. Sem a métrica, eu não consigo evoluir, né? Então, eu não consigo saber aonde está pesado, onde não está pesado, onde deu erro, aonde começou a dar erro, né? Então, é uma contribuição que você faz anonimamente e que ajuda muito o projeto a evoluir, né? Mas hoje, na era da LGPD, eu sei que, dependendo para quem você está fazendo isso daqui, eu sei que é comum você marcar como não. Mas você, como consultor, você, como desenvolvedor aí, se você puder oferecer pelo menos o seu, já ajuda os caras, né? Eles já vão ficar felizes com a gente. Aqui ele pede para você, então acabou a instalação, e eu recomendo que vocês entrem na newsletter dele, é muito boa. Sempre que tiver um update, eles mandam detalhadinho para a gente o que foi que mudou. É um e-mail muito bonito que eles mandam, eles fazem um artigo no blog deles, tá explicadinho lá. Infelizmente, não tem conteúdo deles em português, mas a proposta é que a gente agora passa a fazer isso daí no canal da Promova Web, né? Então, assim que sair um release de todos os sistemas que a gente usa, a gente vai fazer um vídeo, vou fazer um encontro, não sei se eu vou gravar ou vou fazer ao vivo, mas a ideia é manter vocês sempre atualizados, né? O Metabase, sempre que sair o upgrade, vale muito a pena olhar, muito a pena mesmo, né? Os caras são muito bons mesmo, né? E aqui, pessoal, se inscreve, vale a pena, tá? E ele pede para você ir, né, aqui para o Metabase, né? Então, eu já caí logado, né? Então, criei, instalei. Alguém achou difícil a instalação do Metabase? Eu sei que eu falei bastante, mas é que eu tenho que explicar. Mas não é difícil, né? Instalar ele. Não. É um processo simples, né? Se eu vier aqui na máquina, é claro que eu não estou rodando nada ainda, né? Mas eu pegar uma máquina, acho que de 2 gigas ali, é 2 gigas, na máquina o segundo nível de máquina ali, né? E pode ver que ele está no uso normal. Ele não é um sistema que sobrecarrega, tá, gente? Ele não é para se comportar assim, né? Agora, se você tiver 2 databases na máquina, aí sim vai sobrecarregar um pouco, né? Se você tiver um N2N rodando junto, o Mautic rodando junto, o Metabase rodando junto, você tem que ter CPU, tem que ter memória, tá bom? Não tem um valor fixo, um valor padrão, depende muito da quantidade de informação, número de acesso, depende de uma série de variáveis. Mas aqui, ó, nesse painelzinho aqui do seu servidor, seja qual servidor você usar, você vai vir e vai ver aqui, ó, como é que tá esse load aqui, né? Ó, como é que tá essa CPU? Tá acima de 90%, já faz o upgrade. Por quê? Todos os provedores, chegou em 100%, eles desligam sua máquina. Pior, a máquina não é desligada, ela fica em stale, que chama. Ela não tá nem ligada nem desligada. Ela tá ali parada, congelada, né? Então, para corromper, dá uma beleza quando fica assim, né? Então, 80% já é para ligar a luz amarela. A gente já fala assim, ixi, 90% já faz o upgrade, né? Ou pisa no freio, né? Diminui lá o N2N rodando, diminui o Mautic rodando, não sei, mas ficar atento, né? A partir do momento que você gerencia a sua máquina, você tem que ficar atento até quanto de CPU está usando aqui, né? O DigitalOcean dá um histórico de 1 hora, aqui de 24 horas, uma semana, 14 dias. É legal você ver 14 dias que você viu que estava num uso pequeno e em algum momento começou a subir, né? E aí você fala, putz, começou a subir quando eu comecei a rodar as campanhas. Então é bom para você vir aqui acompanhar, tá bom? Agora é com vocês, essa gestão aí da CPU, né? Como eu não envio nenhum tipo de informação para o painel, eu não tenho como visualizar ali, né? Então, vocês vão depender mesmo do provedor que vocês usam.
Por isso que eu falo para vocês, pega um provedor que tenha pelo menos um gráfico para você poder acompanhar o consumo aqui da máquina, tá bom? Então, eu estou aqui no Metabase, né? Então, terminamos aqui a instalação. Não é um processo demorado, não é um processo complicado, né? E agora, na próxima aula, a gente vai configurar ele, né? Eu vou começar a adicionar os bancos de dados, criar o usuário, configurar outras opções importantes dele. Antes disso daí, só tenho que dizer para vocês o seguinte, né? O Metabase, além dessa versão self-hosted, ele também oferece a versão SaaS, a versão, eles chamam de cloud, né? Então, mas assim, não é o item mais barato que tem. Porém, vocês estão livres de ter que gerenciar alguma coisa. Então, tem um cliente, e o legal desses sistemas, todos os sistemas que a gente está observando aqui, que eu vou sugerir para vocês ali, com exceção do NoCoDB, que não tem ainda, todos eles têm a opção da nuvem também, do SaaS. Né? Então, vocês podem utilizar ele como open source no seu servidor, né? Mas, Luiz, tem um cliente meu que eu prefiro colocar ele na nuvem, porque é um cliente mais exigente, vocês vão lidar com, espero que vocês tenham esses clientes exigentes, né? Esse cara exigente, ele geralmente ele vai te pagar mais também, né? E aí é legal você falar assim, ó, beleza, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, né? Você vai utilizar o mesmo sistema, né? Porém, que nem colocou aqui, né? Ó, totalmente gerenciado. Isso aqui faz toda a diferença na vida da gente, né? É claro que eu estou pagando 10, 12 dólares para rodar o mesmo sistema, aqui já é 85, mas a diferença é o travesseiro, né? Assim, aqui, ó, o travesseiro fica mais gostoso para dormir, né? Aqui você já tem que ficar de olho, você já vai ficar, né? Já põe uma notificação no celular, ele vai ficar gritando no seu ouvido, você já começa a ficar com as barbas tudo branco aqui, ó. Então a diferença é essa, né? O sistema é o mesmo, porém tem essa questão. Eles inclusive migram do seu open source, eles mesmos colocam um SMTP, porque você precisa do SMTP para gerenciar usuários e enviar notificações, né? Que a gente vai ver isso ao longo do curso, né? Eles fazem o upgrade para você. Então, assim, realmente, né? É um sistema gerenciado, né? Que você vai ter aqui, né? Então, você pode criar gráficos ilimitados, dashboards ilimitados, é o mesmo sistema, né? Porém, 6 vezes mais caro. Mas é bom só lembrar vocês disso daí, né? O Mautic é assim, né? Que na PowerTicket a gente hospeda o Mautic. Então você pode falar assim, Luiz, não quero ter dor de cabeça. Hospeda comigo. Luiz, eu quero gerenciar porque, por diversos outros motivos. Você vai estar livre para poder usar na sua máquina. Né? Então, assim, tudo é questão do cliente, tudo é questão de fase. Enfim, a gente quer dar as opções para vocês, né? Então, fica a dica aí, tá? Do Metabase, né? Pessoal, tranquilo? Acharam simples instalar ele? Tranquilinho, né? Bem fácil, né? Aqui no painel, é, Fácil com o instalador. ficou mais simples, né? Aqui no painel também, pessoal, existem maneiras de fazer essa instalação. A maneira que eu mostrei para vocês aqui é o que a gente chama de instalação rápida, né? Então, vocês viram que é rápido mesmo. Porém, eu sei que tem o público que gosta de customizar, aquele cara que gosta de saber dos mínimos detalhes, né? Então, por exemplo, ó, você pode tanto adicionar um outro Metabase aqui, mas esse mesmo que estou rodando aqui, por exemplo, ó, se você vier aqui na BIM avançado, eu vou te mostrar o stack do Docker, né? Então, sempre que você vier na aba avançado, eu vou pedir para você criar manualmente o banco de dados. A maioria dos sistemas não criam um banco de dados, eles não têm esse mecanismo. O Mautic e o WordPress são dos poucos que têm, né? Essa opção de ele fazer esse item para a gente. Eu vou lá e verifico, o banco existe? Não, ele cria o banco para você lá. A maioria dos outros sistemas não fazem isso. Então, quem for utilizar a instalação avançada, que é o quê? É você acessar o Portainer, você vai copiar esse stack, até vou fazer para vocês verem aqui, ó. Eu falo aqui, né, para poder acessar o Portainer. Não sei se eu acessei o Portainer aqui já dessa máquina, mas deixa eu pegar os dados do Portainer aqui, ó. A gente já volta. Então, o usuário vai ser sempre admin, né? E que é o que o Portainer deixa a gente criar por padrão. E a senha tá ali. Mesma coisa, tá, gente? Abrir o Portainer, Luiz, não me sinto à vontade da minha senha estar aqui no painel. Vem aqui e muda. Eu falei para vocês, o servidor é seu.
né? Assim, eu te dou a facilidade de estar aqui, né? Mas para quem quer facilidade, para quem não já está num estágio, olha, Luiz, eu tenho aqui o meu Notion, eu vou copiar e eu vou colar no meu Notion. Eu tenho uns bloquinhos no Evernote ali que deve ter 15 anos de senha tranquilamente ali, armazenado ali, né? Eu uso o LastPass, mas eu sei que cada um tem a sua maneira de lidar com isso daí, né? Então, a instalação avançada, o que que é? É você vir aqui no menu Stacks, adicionar stack, você vai copiar esse stack aqui, ó. Eu vou copiar, que já dei mastigadinho para vocês. Copia, cola no stack e aperta um botãozinho lá embaixo, ó. Deploy ali, ó. Tem que dar um nome para ele, né? Então, vamos chamar de Metabase, por exemplo. E dá o botãozinho deploy ali embaixo. Eu não vou rodar porque eu já estou rodando ele através do outro instalador, né? Do comandinho lá. Mas é isso. Assim, o stack nada mais é do que isso daqui. Então, isso aqui você vai ter a flexibilidade de você poder vir aqui e mudar algum parâmetro, né? Mudar aqui as opções dele, tudo, né? Então, eu tô pegando do próprio Portainer, né? Vou pegar do Metabase para vocês verem. Metabase, avançado. Aqui, ó. Então, aqui fica a seu critério, né? Assim, você copiar aqui, ó. Aqui está informando o servidor do banco de dados, a porta do banco de dados, o nome do banco de dados. Aqui tem as regras, né? Então, aqui que vai rotear a requisição para esse serviço do Metabase. Lembrando que a gente está no Swarm, que é o que existe de mais legal aí do mundo do Docker, né? Então, para quem quer ter essa flexibilidade, eu também dei a opção aqui, tá? É claro que por aqui é muito mais prático, porque eu vou rodar um comandinho só, e esse comandinho vai fazer tudo isso para você. Ele vai baixar o stack, rodar o stack, baixar a imagem, cria o banco, ele faz uma série de coisas, né? Então, o comandinho é um facilitador. Mas eu sei que até a gente colocou lá no e-mail, né? Quem recebeu o e-mail lá da Promovweb, a gente colocou o termo inquieto, né? Quem é inquieto que nem a gente, que gosta de ficar ali sofrendo um pouquinho mesmo, né? Eu sei que vai preferir vir aqui. Eu sou inquieto, eu gosto disso aqui, ó. Me julguem, não tem problema. Mas eu gosto, eu prefiro aqui, né? Mas eu sei que tem o perfil que eu faço isso. É só eu conectar aqui e rodar lá, é só isso, né? Vamos fazer um teste para vocês verem, antes de finalizar aqui. Então, vamos supor que o, o custódio fala assim, ó, Luiz, eu quero colocar uma máquina para chorar. Essa máquina tá muito preguiçosa, tá muito fácil a vida desse servidor. Eu vou pôr mais um Metabase. Só que daí, pessoal, eu já tô com a máquina rodando. O que a gente fez no começo dessa aula aqui? A gente copiou todo um script que provisionava o servidor. Agora eu não tenho mais isso, né? Então eu vou vir aqui, ó, adicionar Metabase nesse meu servidor aqui. Eu vou chamar de rap2.wordpress fullstack.com.br. Lembrando sempre que o endereço que você pode pôr o endereço que você quiser, desde que você tenha acesso ao DNS. Eu estou usando tudo no WordPress Full Stack para fim didático, mas você pode colocar o endereço do cliente, do seu cliente aqui normalmente também, tá? Então eu vim aqui, ó, meu mouse travou. Coloquei aqui, eu vou adicionar então esse meu Metabase aqui, né? Eu vou no meu DNS, eu já tenho o IP aqui, ó, então eu vou usar uma colinha. Mas ele mostra aqui para você, ó, lança o rap2 do tipo A apontando para esse IP aqui, ó. Então eu vou vir adicionar registro, meu rap2 apontando para esse IP aqui, ó, que é o IP do meu servidor, né? Tirar a nuvenzinha. Depois de instalado, você pode vir aqui e habilitar a nuvenzinha. Lembrando que o Cloudflare vai fazer um proxy, né? Alguns sistemas não rodam bem. O Metabase e o N2N, eles precisam de ajustes, o Mautic, então, principalmente. Né? Tem que entender um pouco do mundo do Cloudflare. A gente vai ter um curso mais avançado de Cloudflare mais para frente, né? Mas sempre que habilitar o proxy aqui, tenha lembra disso, né? Então agora, o que eu vou fazer? Ó? Como eu quero facilidade, eu vou copiar esse comandinho aqui, ó. Promovweb, app, deploy. Eu vou vir no meu DigitalOcean, eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, console. Já abre na web para mim, né? Mas para quem é inquieto, né? É só digitar lá ssh espaço root arroba o IP, põe a senha do root no servidor, colou o comandinho que apertou enter, ó, ele vai fazer tudo isso para você. Ele vai criar o banco de dados do Metabase, ele vai baixar esse stack seu, e vai pôr para rodar esse seu Metabase aí, ó. Então, com uma linhazinha, literalmente, você colocou para rodar mais um Metabase no seu servidor. Se você vier aqui no Portainer, ó, você vai ver ele aqui, ó. Então, deixa eu... Olha lá, tô com 2 Metabase agora. Tô com esse Metabase aqui, esse que está rodando já aqui há 20 minutos, né?
Eu tenho agora esse outro aqui, ó, que acabou de rodar alguns segundos atrás. Se você vier aqui em logs no Portainer, você vai poder ver todo o processo de instalação aqui. Ele vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, né? Então, assim, muito mais prático de pôr para rodar aqui, né? Para quem quiser vir aqui e rodar o seu próprio, colocar mais um Metabase na máquina aí. Tranquilo, pessoal? Sossegado?